Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Meneghelli, sou gestora de marketing do Madam e eu estou aqui no quarto episódio do nosso Podvest. É o podcast do Madam. O Enem acabou, né? As provas acabaram agora esse último domingo. Foram 2 domingos de prova, dia 5 e dia 12. O gabarito saiu dia 14 e o resultado está previsto para dia 16 de janeiro. Então, hoje a gente vai conversar sobre o Enem que passou e o próximo Enem de 2024. Como é que a gente se prepara para ele? Aqui comigo, Daniel Rojas e Davi Pagotto. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Muito Boa obrigado tarde. pelo convite. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Obrigado aí jóia. pelo quarto episódio, né? Eu participei em 3 já, ou 2, se eu não me engano. E, Davi, obrigado pela presença. Obrigado pelo Tá? convite, gente. Que Legal bom. aí, Davi já está matriculado já. Já. Então, já vai contar um pouquinho da sua expectativa Super para o ano que ansioso pra vem. ir. Então vamos lá. Davi, você está na segunda série do ensino médio, certo? E você fez o Enem agora como treineiro. Me conta como é que foi a prova, como é que foi essa experiência e qual que é a importância de você fazer um Enem testando, né? Você fazer como treineiro. Aham. Então, eu faço o Enem desde o ano passado, né? Porque sempre me aconselharam a fazer desde cedo, para poder testar e tudo. E, assim, ano passado eu notei uma diferença muito grande entre essa prova desse ano e do ano passado, mas pela forma que eu fiz, sabe? Porque Você achou mais fácil ou por causa do seu conhecimento mesmo? O que você acha? eu acho que esse ano, como eu foquei mais, eu acho que trabalhou muito mais a minha bagagem. Isso me influenciou muito. Mas também, por exemplo, eu acho que por conta da prova de humanas, que se tornou mais uma prova de humanidades, essas coisas, melhorou um pouco o desempenho e tudo também. É. Mas assim, eu achei a prova bacana. Eu acho que é mais pelo bagageiro, eu estudei bastante esse ano para pegar um pouco. Uhum. Eu acho que foi legal, foi legal. E sobre a importância de fazer o Enem, eu achei que, tipo assim, se eu não tivesse feito ano passado, eu estaria muito mais nervoso esse ano, né? Igual eu tava muito mais ano passado. Eu acho que é importante porque ano que vem, que vai ser meu ano à Vera mesmo, eu vou estar mais Uhum. relaxado, mais tranquilo, vou conhecer meu tempo, as formas que eu devo fazer a prova e tudo, simulado. Excelente, testando mesmo, né? E sentindo como é a prova. A gente se encontrou, né, Se Davi? encontramos. Você fez a prova lá na Na Estácio, a gente estava lá com uma tenda, né? A gente estava lá recebendo nossos alunos, até agradecer, Você mandar um pegou beijo. picolé, Davi? Não peguei água, peguei água. Ele pegou água, ele estava nervoso. Tava nervoso? Tava Tava nervoso, muito eu até nervoso. falei com ele, Davi tá nervoso, não fica nervoso. Até queria agradecer aos alunos e aos pais que foram lá na tenda conversar com a gente e te perguntar que emoção era aquela, né? Que você tava nervoso. Eu tava. É porque eu comecei a sentir. Como posso explicar, né? Esse ano eu realmente peguei pra estudar. Então eu vi como que realmente é a emoção daquela pessoa que tá se dedicando e tá querendo tirar uma pontuação bacana, uma pontuação boa. Ano passado eu senti a mesma coisa, mas é por questão de trabalhar minha ansiedade, que eu também tenho isso com qualquer prova, avaliação que eu faço. Então, esse ano foi um ano pra eu ver como que eu ia me comportar, essas coisas, pra ano que vem poder chegar mais calmo, mais relaxado. O Davi, Entendi. deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Você já teve conteúdo na prova que você não viu ainda ou você já tinha visto tudo? Porque Eu você tá no acho- segundo ano, né? Praticamente tudo. Eu acho que a maioria dos conteúdos eu tinha visto, eu só não tinha visto, acho que os conteúdos de botânica, da parte de Tá. biologia, mas a maioria eu tinha visto já, tendo acesso. E você, assim, a gente lá no Madan sempre aconselha o aluno fazer muitas provas, justamente por causa disso. Mesmo que não for uma prova, às vezes, que ele queira, né? Igual você está no segundo ano, mas o fato de você já trabalhar, já conhecer que hora que entra, como é que tem que sentar, como é que o fiscal entrega a prova, como é que tem uma... Tudo isso tá contando ponto para você, né? A gente pega muito exemplo lá do ITA, né? Por exemplo, o pessoal que faz o ITA, às vezes é muito difícil passar de primeiro, então faz 1, 2, 3 vezes. Você vê a experiência do aluno que está fazendo, às vezes, pela terceira vez, frente ao aluno que está fazendo pela primeira vez, porque ele é novo, né? E, assim, Dani, só uma curiosidade, o Davi me falou a nota que ele tirou, quantas questões ele acertou, que eu não vou revelar, tá, Davi? Mas ele foi com pontuação de aluno para quase de terceiro ano, viu? Foi muito bem, então, assim, eu acho que você já... Ano que vem nós podemos esperar uma surpresa boa sua aí, viu? Eu espero mesmo, tá? Que bom, tomara. Daniel, e você foi primeiro lugar da UFES em 2015, né? E desde que você começou com o Madam, você faz Enem todos os anos. O que você achou da prova? Concorda aí com o Davi?
Assim, vamos lá. Na época que eu fui primeiro lugar geral da UFES, o Enem era só uma primeira fase, ainda tinha a segunda fase. Então foi o que me possibilitou ser primeiro lugar, porque aí tinha prova discursiva de matemática e física e a redação. Desde que a UFES adotou só o Enem, desde 2017, se não me engano, 16 ou 17, eu tento, né, sempre passo em alguma engenharia e tal, mas assim, é muito difícil alcançar o primeiro lugar, porque a prova do Enem é uma prova, né, diferente. Apesar da prova, às vezes, ter parecido um pouco mais fácil esse ano, eu tenho muita nota de alunos do Madan, assim, as notas estão extremamente altas, até comentei isso com o Rodrigo, mas a prova do Enem é uma prova muito cansativa, né? Então você fica lá, primeiro dia são 5 horas e meia, né? O segundo dia são 5 horas, então, assim, é uma prova que ela pode ser, se você pegar uma questão individual do Enem, resolve essa questão do Enem. Às vezes o aluno vai falar, não, essa questão é muito fácil. Mas se você bota ela no meio de 90 questões, no meio de uma redação, no meio de todo aquele estresse, aquela ansiedade, vira outra coisa, né? Então, esse que é o desafio que eu tento fazer todo ano. Por isso que eu faço a prova todo ano, inclusive o outro sócio nosso, o Rodrigo, também está fazendo a prova todo ano, né? E desde que ele entrou com a gente no Madan, e o Rodrigo conseguiu fechar matemática esse ano. Eu ia te perguntar isso, se você fechou matemática, não, os alunos querem saber. Curiosidade, eu nunca fechei matemática, tá? Nunca consegui fechar, eu sempre errei uma besteira ou outra, geralmente são questões até fáceis que eu erro, que é justamente aquele ponto, uma questão às vezes muito fácil, o cara relaxa e tal, né? Dessa vez mesmo eu errei uma questão lá que fiz uma conta, dividi por 2, 160 por 2, botei 90 lá na minha cabeça, fiz a conta rápida e marquei e saí. Depois eu vi que errei. Então, acho que a maior pontuação que eu fiz, acho que foi 43. Então, esse ano eu fiz 42. O Rodrigo, que é o outro sócio, conseguiu fechar. Mas, assim, além disso também, né? Eu também faço a prova de ciência da natureza séria, né? Então, eu não fico, sei lá, 5 horas após de matemática. Eu teria tempo de voltar, revisar todas as questões. Eu faço, vou fazer, né? E assim, eu ter percebido que eu lembro que na primeiro Enem que eu fiz, eu acertava 42 de ciência da natureza. Ou seja, eu praticamente fechava a biologia. Dos últimos anos para cá, eu erro 6, 7 de biologia. Porque, assim, a prova... apesar de vocês às vezes acharem a questão fácil de biologia, mas para quem não estudou nada de biologia, são questões que você tem que saber mesmo ali, né? Uma teoria e tal. Então, até eu tenho percebido que a prova tem ficado mais conteudista mesmo, né? Mais aprofundada. Antes, ali no início, lá em 2016, vinha meio que uma resposta no texto e você conseguia, por interpretação, acertar a questão. Eu acho que, assim, a pior prova do Enem todo, eu acho que é a de natureza, porque... pelo menos foi o que eu fiz, né? Eu foquei mais em matemática porque eu sabia que tinha umas questões fáceis que eu poderia fazer e colocar meu TRI lá em cima, né? Ficar bom. E eu sabia também que se eu quisesse fazer uma pontuação boa em matemática, eu teria que aprender a balancear. Isso é uma coisa que eu conseguia até fazer. Não tão bem quanto eu queria, mas, pô, tem como evoluir tudo. E eu achei que eu fui bem, assim. Só que, sem dúvidas, a prova de natureza... eu acho que demanda muito trabalho, é muita fórmula. Eu sei que também não é a questão da fórmula em si, é mais a questão de você interpretar a questão, porque Enem é muita interpretação mesmo. Tinha questões de matemática, por exemplo, que você nem precisava de um cálculo, mas uma interpretação boa fazia você fazer a questão e tudo. Mas, assim, com certeza, as provas elas são cada vez mais conteudistas. Exatamente. A de matemática eu senti um pouco que deu uma diminuída um pouco nisso este ano, certo? Mas... a de ciência da natureza tal manteve, né? Inclusive muita questão teórica, né? Que o aluno não precisava de fazer nenhuma conta, mas ele deveria saber a teoria, né? Mas agora, um erro que eu cometi foi confiar muito na estatística. Assim, eu entrava nos dados de alguns cursinhos, algumas coisas, e eu via, sei lá, 25% da prova sempre cobra todo ano esse tipo de questão dessa matéria. E aí eu cheguei lá esperando algumas questões, por exemplo, diluição ou coeficiente de solubilidade, química, essas coisas. E não tinha. Nada, né? Aí eu falei assim, nossa... E aí eu acabei deixando de lado algumas matérias, alguns conteúdos. E aí um arrependimento meu. Eu acho que eu deveria ter feito mais questões, trabalhado um pouco mas mais. assim, Davi, esse erro que você... não sei, vamos dizer que o erro, né? Mas essa estratégia que você fez, talvez... pode considerar um erro, talvez, mas isso aconteceu porque você tomou sua decisão sozinho, entendeu? Então, isso a gente fala muito lá na escola, lá, né, no Madan. Assim, tenta, até a camisa que você tá, confia no processo, é por causa disso.
tenta confiar no que a gente vai falar, entendeu? Assim, se você tá lá no Madam, para que você vai Exato. tomar a sua decisão do que você vai estudar e não vai estudar? Isso não faz sentido nenhum. Então, pode estudar em qualquer lugar. Né? Então, se você tá lá com a gente, confie no que a gente vai falar. Ó, tem que estudar isso. Porque, assim, lá na escola, né, a gente vê muita matéria que às vezes não é cobrada no Enem e a gente dá ela aprofundada. Eu não falo assim, gente, para que eu tô estudando isso aprofundado? Porque a gente acredita que o conteúdo, ele tem que ser, ele não é só um sim ou não, né? Então, você pega a matemática, por exemplo, né? Ela é uma construção de bloquinho por bloquinho, né? E, às vezes, um conteúdo que, mesmo que não caia no Enem, ele é muito importante para outras questões. E, assim, esse tipo de estratégia, a gente vê assim, vamos focar no que cai mais, o que é menos, a gente só fala isso na revisão, que é um mês antes. Então, gente, um mês antes as questões são a cara das questões são essas, tal, as questões que mais caem são essas. Mas durante o ano, até setembro, a gente fala assim, nem pega a prova antiga. É só apostila, só material de sala de aula e tenta aprender todo o conteúdo até a revisão. Aí na revisão que a gente vai ver isso que você falou, né? Essas estratégias aí. E outra coisa, esse nervosismo que você teve para a prova vai diminuir muito ano que vem, porque você vai fazer muito mais simulados. Então, quando você for fazer a prova do Enem, você já fez 10 simulados. Então, se você vai chegar lá, vai ser mais um domingo como se fosse fazer mais um simulado, entendeu? Então, é bem diferente isso também, tá? Sim, por isso a importância dos simulados, né, que a gente tem, do tempo, de você treinar, né, a Vera, né? Daniel, e tudo que você falou aí sobre, né, sobre o Enem, sobre a prova, né, nós somos reconhecidos, né, por nossos resultados de alta performance. E pelo segundo ano consecutivo, a Gazeta fala com a gente, com os nossos professores, a gente comenta as provas, né? A gente comentou no Gazeta Online, no Bom Dia. E com tudo isso que a gente viu, e aí vendo, né, o gabarito que saiu dos nossos alunos, como que foi o desempenho dos nossos alunos? Dani, assim, é muito complicado o aluno mandar a nota pra gente, tá? Porque é aquela expectativa, né? O aluno fala assim, deixa sair o resultado e eu mando as notas. Mas, assim, ainda bem que os nossos alunos têm muita confiança na direção, na coordenação, e alguns, né, sabem que estão com nota boa, acabam me mandando. Só que eu me surpreendi muito com as notas que eu tenho recebido. Muitos alunos com mais de 160 questões, pelo menos que eu tenho recebido lá, são 7, 8 alunos que acertaram mais de 160. Mais de 150 tem de 20 para cima, tem 20 e poucos. Então, são isso alunos só que me mandaram só. Então, assim, aí é aquele negócio, pô, será que a prova tá muito fácil e eu não percebi, né? Porque eu não fiz o primeiro dia, infelizmente, esse ano eu não fiz, eu tive outro compromisso, não fiz o primeiro dia. Mas eu tô bem, a gente, assim, com o pessoal que mandou as notas, a gente tá com uma expectativa muito alta. A gente já foi primeiro lugar da UFES, além de mim, algumas vezes, né? Inclusive ano passado. E pelas notas que eu tô vendo lá, além do primeiro lugar, talvez a gente tenha entre os 10 ali primeiros da UFES algumas pessoas do Madam, porque se eles mandaram bem na redação também, que eu acredito que sim, né? 960 para cima, 980, eu acho que a gente vai se surpreender com o resultado. E o marketing adora, né? O único problema é arranjar outdoor para todo mundo. A gente consegue. Mas e quem não foi tão bem assim, né? E quem, de repente, ali não foi como esperava, o nervosismo atrapalhou, ou mesmo conhecimento. Que dica que a gente pode dar? Tipo, a gente fala para esse menino, começa a estudar a partir de amanhã o que você errou, né? Já pega ali e vai estudar, ou vai ler as obras básicas. Ou a gente fala descansa, né? Relaxa um pouco e a partir de janeiro começa a estudar. O que a gente poderia sugerir para... Primeira coisa, o aluno que acha que não foi tão bem, a gente tem que tratar meio que individual, né? Por exemplo, um aluno do segundo ano que não foi tão bem, a conversa é diferente que eu vou ter com o aluno do terceiro ano que não foi tão bem, que é diferente de uma conversa que eu vou ter com o aluno do primeiro ano de cursinho que não foi bem, ou do terceiro ano de pré-vestibular que não foi bem. Cada conversa é diferente, né? Assim, um aluno do terceiro ano de pré-vestibular que não foi bem, isso é muito preocupante. Por que ele não foi bem? Às vezes ele teve um problema psicológico grave ali na hora da prova, um nervosismo que deu, né? Ele ficou 1 hora sem conseguir fazer nenhuma questão, né? Pode ser que acontecesse alguma coisa desse tipo, ou a redação, sei lá, na hora deu um branco nele, ele não conseguiu escrever nada. Mas, assim, a primeira recomendação que a gente fala é o seguinte: se acabou o Enem, cara, se você tem certeza que vai fazer pré-vestibular ano que vem, planeja só onde você vai fazer, né?
Não pode ser no Madam, pode ser em outro lugar, pode ser online, não importa. Mas só planeja isso. Por exemplo, nós vamos ter um bolsão, né? Faz a inscrição do bolsão e faz o bolsão dia 2 de dezembro. A partir daí, para você, Davi, vale isso também, cara, é descansar. Porque o ano que vem vai ser um ano que você não vai ter final de semana às vezes. Então, às vezes, você vai emendar 2, 3 semanas sem finais de semana, porque você tem aula de segunda a sábado. E os simulados são aos domingos, que inclusive é uma coisa que o Madam implementou aqui no estado, né? Porque geralmente os simulados são aos sábados. E no Madam a gente faz os simulados no domingo. Por que a gente faz isso? Talvez a gente pode até mudar, né? Eu tô adiantando aqui porque eu não sou da direção da parte pedagógica. Mas a princípio, por que a gente faz domingo? Porque que o Enem é domingo, e outra, que a gente quer simular exatamente a prova. Por quê? Você tem aula sábado, aí você acorda às 5h30 da manhã para ir para aula, aí você assiste 6 horas de aula, e vai fazer, almoça e vai fazer o simulado. Você acha que você está simulando mesmo? Você não vai estar cansado para fazer o simulado? Tá, no domingo, vou perder o domingo, mas tudo bem, você vai dormir, vai acordar, então você vai chegar exatamente como se você estivesse fazendo o Enem, descansado, almoçado, para fazer aquela prova ali. Então, assim, o conselho é, até o início das aulas no ano que vem, né, dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, para o terceiro ano e pré-vestibular, é descansar. É descansar, dormir o máximo que você conseguir, ver filme, ir pra praia. Cara, esquece, tem que estudar. Só, por exemplo, igual o Davi, já tá matriculado, já sabe o que vai fazer, então ele não tem que preocupar mais nada. Agora a preocupação dele é descansar pro ano que vem, que o ano que vem vai ser pesado. Ótimo. Davi já tá indo pra praia, né, Davi? Já, Chegou todo vermelhinho aqui. Já tô indo pra praia. Mas, tipo assim, falando do que ele falou sobre descansar e tudo, foi uma discussão que eu tive com minhas amigas na escola essa semana, porque pensaram, o que a gente vai fazer nas férias? Será que a gente descansa agora em dezembro e aí em janeiro começa alguma coisa? E o que eu pensei em fazer? Ano que vem eu quero mesmo focar em fazer questão e exercício e tudo. Então, eu vou pegar as férias, logicamente não é ficar vidrado nisso, mas vou tentar, sei lá, ler um livro que cobre bastante, porque querendo ou não, é uma distração também, eu acho interessante, acho legal. Inclusive, esse ano eu fiz isso, eu li alguns livros, e na prova de literatura, né, português, cai muito livro, muita obra literária, então é muito interessante. Isso é válido, né? Filme também. Sim. Entendeu? Assim, não é problemático. Você vai fazer algum outro vestibular, você pretende, Davi, também? Olha, eu queria muito fazer FUVEST, UERJ, eu também queria fazer... Unicamp também ou não? Unicamp também. Aí, pensando nessa questão dos livros, né, FUVEST e Unicamp, elas pedem livros que, assim, se você não leu até hoje, para sua vida seria bom você ler, né? Um Machado de Assis da vida, né? Um Graciliano Ramos, enfim. Então, pegar esses livros aí vai ser até bom, vai ser uma diversão boa para você nas férias. Isso aí tá liberado. Repertório, né? E repertório. Uma redação. Repertório e uma boa leitura também, né? Davi, além do Enem, né? Segundo ano que você fez o nosso bolsão do ensino médio. E Davi ganhou 50% de desconto. Olha só, que maravilha. Foi bem na prova. Foi muito bem. E vai estudar com a gente o ano que vem, né? Por isso que você também está aqui no nosso podcast. Já ganhou a camisa do Confie no Processo. E conta pra gente, assim, o que você espera do Madam? Né? Que você está saindo de uma escola, indo para o Madam agora, fazer o terceiro ano, né? A terceira série, né? O que você espera? Por que você está trocando? Quais são as suas expectativas? Bom, como que eu penso, né? Não tem como, não é mudando de instituição em qualquer coisa que eu vou melhorar minha nota do nada, porque não é instituição, é o aluno. Então, assim, o meu pensamento vou estar com a minha bagagem, vou também com o meu esforço e pretendo, junto com os professores, né, a direção, tudo, poder me dar a base para poder fazer uma boa prova no que vem e atingir meu objetivo, que eu acho que é o principal, assim, que me fez querer ir para Madam, eu acho que é isso. Que eu ia até te perguntar se você Daniel até, né, falou se você pretende fazer outros vestibulares, o que você está pensando de curso, você já tem isso formado assim? Tenho, foi até uma coisa que esse ano que eu tive certeza do que eu queria, né, eu quero fazer medicina, e aí, né, quando você fala, parece que as pessoas ficam assim, meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Mas pra você não vai ser, não. Pode ter certeza. Nossa, eu espero, tá? Já tô vendo o perfil já. Eu espero mesmo. Mas assim, meus pais, eles me apoiam muito. Então, eles me dão uma base muito, mas muito, mas muito boa de estudo, de educação, de tudo, pra eu sempre estar progredindo. Então, assim, ter meus pais do meu lado pra me aconselhar, desde cedo eles falaram pra mim sobre
a minha vida, as profissões, tudo, eles me ensinaram muito, então é uma coisa muito importante, sabe, para tomar a decisão. Uhum. Algum dos seus pais é médico? Não. Ah, tá. Mas, Decisão assim, sua mesmo. Meus pais, eles sempre, desde pequeno, assim, eu já pensava um pouco, queria ser pediatra, não sei o quê. Ah, Hum. é Só que ótimo. aí, meus pais sempre falaram, faz, é legal, é interessante, é uma profissão boa. E eu pensei, esse ano, cheguei à conclusão que eu queria fazer isso. E aí, eu falei que, quando eu caí na real, quero fazer isso, eu já falei, não, tem que mudar, então, meu preparo, tudo, e começar a levar mais a sério a escola, tudo praticamente. Não que eu não levasse, mas levar mais ainda, agir como se eu já tivesse no ano, não agir tanto também, porque eu deixei pra aproveitar esse ano, porque eu sabia que ano que vem vai ser um ano que eu vou realmente focar nesse meu objetivo, porque, assim, não tem problema algum de repetir 1 ano, 2, não tenho. Mas eu sei que Não vai precisar, não, né? eu sou capaz. Eu acho que, assim, não que vá Assim, passar a nada. gente lá no Madan é bem verdadeiro, sabe? Então, quando a gente não tem ensino médio ainda, vai ter, né? Mas quando chega o aluno para nós lá, a gente sempre procura saber qual é o nível do aluno, entendeu? Então, por exemplo, vai fazer a turma aí, cara. E já fala, ó, esse ano a chance de passar é mínima. Então, mas ele tem que estudar tal, para você passar no ano que vem. Então, vamos fazer um projeto de 2 anos, entendeu? Então, assim, quando eu te falo que você pode pensar em passar ano que vem, eu já estou sendo verdadeiro porque eu conheço a sua bagagem. Então, você é aluno para estudar para passar direto terceiro ano. Pode acontecer de não passar? Pode. Mas tem aluno que a gente fala assim, não, cara, esse ano você vai estudar para pegar a sua base, para passar daqui 1 ano no vestibular que você quer, né? Eu acho que esse ano foi muito importante pra mim, que quando eu vi que eu queria esse curso, eu comecei a analisar coisas em mim que eu poderia mudar. Então, questão de confiança, que eu tinha uma confiança em mim Importante. baixíssima. É. Então, eu fiquei, poxa, eu preciso de melhorar isso, eu preciso de, né, Uhum. me reinventar. E foi um ano muito interessante, porque eu vi como, às vezes, se afastar de algumas práticas para chegar a um objetivo mexe com o emocional, você fica muito mais à flor da pele. Eu senti muito isso. Nas minhas relações também, eu vi que mudou muita coisa, sabe? Estar focado em objetivo é um preço muito grande. É uma coisa que você tem que saber mesmo. Você quer isso, então você tem que estar muito focado, tem que estar muito, assim, à frente do que você Sim, quer. incomoda, né? O Davi, só pergunta, você veio para o Madan e tal, assim, além do que te trouxe, claro, mas como é que você conheceu a história do Madan, dos diretores, minha, de alguém, ou só da instituição mesmo, falou que viu no Instagram, mas assim, Eu o que conheci, você sabia? eu conheci pelos resultados mesmo, eu tinha visto os resultados. E esse ano também eu conheci umas pessoas que fazem Madame. Pré-vestibular, né? Isso. E, inclusive, a irmã de uma amiga minha faz, e elogia muito e tudo. E aí eu falei assim, pô, legal. E desde o ano passado, eu tinha escutado a murmurinho que teria o ensino médio. Então, desde esse ano, meu pai e minha mãe mandando mensagem, se perguntando se ia ter, perguntando se ia Fica ter. atento, né? E aí, Observa. chegou perto, assim, né, de anunciar que ia ter o ensino médio. E aí, meus pais falaram, olha, vai ter e tudo. Eu já me interessei de cara, assim, mas foi principalmente por conta da rede social e tudo, e dos Uhum. resultados. Dos resultados, né? Viu nas redes sociais, tá É. vendo, chefe? Aí, ó, tá vendo? A responsável. Dani arrasa, Dani arrasa. Obrigada. Não, porque é interessante que, assim, no início, né, do Madan, como estava eu sozinho, muita gente vinha por minha causa. Então, assim, sabia da minha história. Porque, por exemplo, em 2016, quando eu abri, eu tinha acabado de ser primeiro lugar geral na UFS. Então, eu estava, como se diz hoje as gírias dos adolescentes, no hype ali, né? Porque eu tinha saído na capa dos jornais, fiz um seminário para a tribuna. Mas hoje em dia é legal ouvir isso de você, ou seja, você nem me conhecia, nem conhecia o Rodrigo, nem conhecia o Tito, nem sabia que a gente era formado no ITA, nem sabia nada nosso. Você veio especificamente por causa dos resultados que o Madan dá, porque algumas pessoas que estudaram aqui te passaram as informações, pô, isso é muito legal, entendeu? Para mim, pelo menos. Ou seja, ninguém tá mais vindo por causa que lá o diretor X trabalha lá, né? Assim, São os seus óbvio que resultados, isso né? também, né, pô, cara, você fica até assim, mas realmente foi muito pelos resultados, porque também quando eu abri o Instagram do Madame pela primeira vez, e aí tava lá os resultados, quem passava e tudo, eu fiquei, assim, bem realizado, assim, nossa, eu acho que é um lugar bacana, eu me interessei. Legal. E aí, Daniel, vem outra pergunta, né? A gente está abrindo o ensino médio Isso. com toda essa imagem aí, com todo o nosso posicionamento de alta performance, de resultados. Então, quer dizer, quem está se matriculando com a gente que, né, estamos muito bem com as matrículas, né? As matrículas do ensino médio estão abertas e a gente está com um número muito bacana. Mas as pessoas estão entrando com uma expectativa, né? Quer dizer, o sarrafo está alto.
Conta aí pra gente como que vão ser esses diferenciais ou como que vai ser esse ensino médio, né, para as pessoas entenderem a proposta do Madame. Então, Dani, a turma de terceiro ano já fechou, né, uma turma, a gente está pensando seriamente já na segunda turma, né? A gente já esperava, né, Davi, porque pensando bem, o aluno é o último ano ali, o nosso terceiro ano é praticamente igual ao pré-vestibular, praticamente não, é igual, né? Tem umas aulas a mais que são obrigatórias para o ensino médio, mas é igual, os mesmos simulados, os mesmos professores, o mesmo número de aulas e tal. O primeiro e o segundo ano, né, os pais que vêm nos procurar e os alunos, né, todo mundo para se matricular no Madame faz uma reunião com o diretor ou coordenador, você deve ter feito, né? Eu fiz com meu pai. Seu pai, você fez com o Rodrigo ou com a Maria? Rodrigo. Por quê? Porque a gente pretende realmente explicar qual que é a nossa filosofia, que é descer essa filosofia do pré-vestibular, né, para o ensino médio, claro, com algumas mudanças, né, e ver se o aluno está disposto a isso. Porque, assim, eu passei por isso, não sei se o Davi passou, tá, mas eu passei por isso, né, eu era o melhor aluno da minha escola lá no interior de Minas. Quando eu fui estudar em Belo Horizonte, eu vi que eu não sabia nada. Então, assim, o que adiantou os 10 que eu tirei durante minha vida toda na minha escola? Não adiantou nada, né? Então, significa o quê? Que aquela prova não me exigiu. E eu ia para a prova, estudava 1 hora e tirava 10, tá? Eu achava um absurdo o cara que não tirava 10. Né? Tinha gente que ficava de recuperação, tomava banho, falava, como é que pode uma prova tão fácil dessa? Então, assim, quando eu fui estudar em Belo Horizonte, assim, as notas despencaram, assim, corri risco de tomar pau em química, porque eu fazia terceiro ITA, a prova do terceiro ITA de química era quase uma prova do ITA. E, assim, hoje em dia, até estava outro dia comentando com a menina, ninguém te pergunta qual foi sua nota no primeiro ano do ensino médio e tal, né? Ninguém pergunta isso, pergunta assim, hoje me perguntam, você formou aonde? Formei no ITA, você formou aonde? Formei na UF. Mas qual foi a minha nota no terceiro ano do ensino médio? Ninguém pergunta. Então, a nossa preocupação não está em cima da nota em si, né? Então, a gente até falando isso com os alunos. Cara, por exemplo, Davi, você deve ser um aluno que tira só 10, ou perto de 10, acima de 90%, a maioria. E aí, às vezes, vai chegar no Madame, vai tirar um 6, um 7. Cara, não se preocupa com o número em si. Se preocupa se aquela construção do conhecimento está sendo feita mesmo. Então, deixa eu rever por que eu tirei essa nota, deixa eu ver se eu aprendi mesmo isso, não aprendi. E é aquele mínimo de dedicação, de estudo, de área, que a gente está pedindo, que às vezes não existe no primeiro e segundo ano. A gente vê, e isso não às vezes nem é culpa do aluno, é culpa da própria instituição, às vezes, que não exige do aluno bom, digamos assim. O aluno bom, ele tem uma facilidade para passar. Então, a gente tem conversado muito isso com o pessoal. O diferencial, acho que vai estar nessa filosofia de conteúdo mesmo. E, claro, que a gente tem algumas questões que tem que pensar para o ensino médio, né? Essa questão da formação do cidadão, da pessoa como, né, um ser humano ali que vai viver em sociedade. Então, assim, né, o primeiro e segundo ano vão ter várias atividades extracurriculares, né, visitas, a própria a feira de ciências, até ano que vem a gente pretende fazer uma festa junina maior, tal, e assim, a gente está pensando em várias atividades extras, tanto viagens como visitas aqui perto mesmo, para formar uma pessoa como cidadão lá. Então, assim, não é para um aluno do primeiro ano do ensino médio estudar igual alguém que está no terceiro, né, sei lá, 5 horas por dia em casa. Ele tem que fazer seu esporte, né, fazer, sei lá, sua academia, tem que sair com os amigos, ir ao cinema, coisas, às vezes, com o aluno terceiro pré-vestibular, ele já tem que regrar mais, né? Mas eu acho que o nosso sonho mesmo, assim, nosso objetivo é que um aluno nosso que faça todo o ensino médio, ou seja, esse aluno que está entrando agora no primeiro ano, ele vai fazer o Enem no terceiro ano, vai ser 24, 25, ano 26. Então, essa turma de 26, a de 25 também, que vai entrar no segundo, mas principalmente de 26, a gente espera que vai ter um terceiro ano, assim, que vai ter muita gente aprovada, o que não é normal. Hoje, por exemplo, a gente tem algumas estatísticas de alunos nossos que entraram no medicina na UFES, às vezes tem um aluno no terceiro ano, 2, a maioria é de pré-vestibular. Então, isso dá para a gente mudar isso, desde que o aluno comece essa preparação focada, né, um pouco mais cedo. Sim, a gente até comentou isso no último podcast com Lorenzo e com Júlia, né? Quando a gente perguntei para eles se vocês acham que se vocês tivessem um ensino médio no Madame, a trajetória de vocês seria diferente, né?
Porque a gente espera isso, né? Que o aluno não precise fazer o pré-vestibular, que ele tenha um Exatamente. ensino médio tão bem feito que ele seja preparado para o Enem, não é isso? Hoje, um aluno do terceiro ano né, que vai fazer a prova, ele não chega nas mesmas condições que o aluno do pré-vestibular. É impossível isso. E dá para chegar. Né? O nosso objetivo, por exemplo, com o Davi este ano, né, é ele chegar nas mesmas condições. Você pode até não passar, mas pelo menos chegar para brigar, entendeu? Essa é a questão. Então faz muita diferença sim, tá? Eu acho que essa preparação cada vez mais cedo. Então assim, resumidamente, a maioria dos nossos alunos tem nos procurado por causa dessa performance. Inclusive hoje é uma palavra bem famigerada entre os pré-vestibulares, fala de performance, mas eu acho que performance tem a ver com resultado. Então não adianta falar que você tem professores de alta performance, aulas de alta performance e tal, né? Então a gente preza muito lá o resultado de universidades públicas, você deve ter visto no nosso Instagram, né, Davi? Então isso que deve ter te chamado a atenção, tá? A gente praticamente, né, tem muitos resultados em UFES, USP, Unicamp, o que não é normal às vezes aqui para o estado do Espírito Santo, né? Então talvez isso que deve ter te chamado a atenção. O que você falou também sobre a questão, você tirava 10 e, né, você viu que quebrou a cara e tudo. Uma coisa que eu vi, que esse ano eu tentei, foi me auto-sabotar. Quando eu comecei, tipo assim, estudar mesmo pra Enem, essas coisas, eu vi. Tinha matérias que eu não sabia. Aí eu falava, vou fazer uma lista. Aí eu fazia a lista, eu começava a errar, aí eu ia pegar o gabarito pra olhar, pra poder falar que eu acertava. Porque você acaba falando assim, nossa, eu acertava em tal matéria, agora eu não acerto mais. E aí eu me via, tipo assim, desistindo daquela matéria porque eu não acertava. Ou falava assim, vou fazer mais uma lista aqui, eu posso não ter acertado o suficiente, mas eu vou ser dessa matéria porque eu não sei. Aí depois eu fui pegando o ritmo e vendo que eu precisava de fazer mais e até ter os resultados de verdade, né? Sim, o compromisso, né? Comprometimento, disciplina, é uma dos pontos do Madan. Assim, e o legal, só Dani completando aqui, os alunos que têm nos procurado para ensino médio, hoje a gente está, acho que 90 matrículas no ensino médio, tá? Contando todas as séries. Assim, eu não fiz, acho que eu não fiz nenhuma entrevista com pai, mãe e tal, mas assim, pelo que eu tenho, a gente sempre faz reuniões e conversa sobre isso, os alunos que têm nos procurado são alunos do perfil do Davi, que são alunos dedicados, que assim, até pais e mães também. Então assim, a gente acha que vai formar um grupo, o terceiro ano eu sei que está muito forte, que eu já vi o perfil dos alunos, mas eu acho que de primeiro e segundo também a gente vai formar uma turma muito forte mesmo, entendeu? Então assim, esse ambiente que você vai ter da ano que vem, vai ser muito legal, porque imagina, você vai ter vários alunos que era bom em tal escola, imagina todo mundo reunido, no mesmo propósito, dando todo mundo junto. Acho que isso também modifica muito, entendeu? Dá um ânimo muito maior. E o ambiente transforma, né? O que a gente também já falou, e quando a gente faz pesquisas internas lá no Madan, os meninos sempre falam isso, que o ambiente estimula, né? O ambiente contagia, você tá com gente focado como você tá com gente que estuda, então assim, você não é o diferente porque você tá estudando, né? É o contrário, é todo mundo estudando, todo mundo junto ali, né? Às vezes tá num ambiente que as pessoas, elas não entendem o que você tá fazendo, que é por você, porque muitas vezes, antes de a gente começar a focar na gente, as pessoas pensam muito no coletivo que engloba a gente. Aí a gente fica, a gente tá no coletivo. Quando a gente se distancia desse coletivo e começa a pensar, poxa, é a minha vida, eu tenho que fazer dar certo. Aí começa a mudar um pouco a história. Você começa a perceber como que muitas vezes você vai ter que focar em você e vai ter que entender que as pessoas em volta não estão na mesma página. Esperamos que você encontre lá um ambiente que vai te estimular cada vez mais. E aí, Daniel, eu queria falar, você falou de números, né? A gente está com quase 400 inscritos no Bolsão, né? Bolsão, sim. Bolsão agora, dia 2, é o nosso super Bolsão. Quem quiser se matricular, se inscrever, entrar no site madan.com.br, ainda dá tempo, né, de se inscrever. A prova esse ano vai ser na FDV, né? A gente já... Novidade, fechamos o contrato lá para a prova. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre essa prova, se dá para o menino se preparar, né? Todo mundo estava estudando para o Enem aí, que ele, né, que ele faz mais algum tipo de preparação? Como é que ele chega nessa prova? Assim, só contando um pouquinho da história, tá, Davi? Quando eu abri o Madan, não chamava prova de bolsão, chamava prova de admissão. Tá lá no site. No site tá assim. Então, gente, quem quiser fazer provas antigas do bolsão, vai lá embaixo no site, tá a prova de admissão, que a gente não mudou isso hoje ainda. Tá, mas são as provas de bolsão que a gente fez, né, dos bolsões passados aí. Aí você fala, mas por que, Daniel? Porque
eu comecei com salas pequenas, de 20 alunos. Então, assim, eu tinha que selecionar os 20 melhores alunos ali. Depois a gente, né, meio que... Hoje a turma ITA ainda é um pouco assim, a gente meio que obriga todo mundo que vai fazer turma ITA a fazer o bolsão da turma ITA para ele... Às vezes o aluno fala assim, vou fazer o ITA, mas ele não sabe muito bem como é que é a prova, e a prova da bolsão da turma ITA é muito difícil, então assim, para ele já sentir ali mesmo, ali na hora. Mas o bolsão da MED, do extensivo, não é obrigatório. Claro que é sempre legal o aluno fazer, porque ele pode ganhar algum desconto, né? A prova, ela segue o padrão do Enem, não é uma prova igual do Enem de 180 questões, tá? Se eu não me engano, este ano a gente vai ter prova de 40 questões, 10, 10, 10, né? Das 4 áreas. Então a gente diminuiu, que eram 60 ano passado, e aí porque a gente diminuiu o tempo também. Assim, o aluno acabou de, né, às vezes vai estar ali, já está fazendo vestibulares, vai ter FUVEST, Unicamp e tal, vai falar, vamos fazer uma prova de 2 horas? Porque o que a gente mede com uma prova de 60 questões, a gente mede com uma de 40 também, então não precisa ter uma prova tão grande. Então a gente deu uma diminuída, vai fazer um teste, as inscrições vão até dia 1º de dezembro, ou seja, na véspera do bolsão. Uhum. E assim, gente, por que é legal vocês fazerem a inscrição logo, né? A gente reservou 500 lugares lá na FDV. Então, espero que caiba todo mundo, né? Mas a gente pode ter alguma surpresa, porque a última semana, às vezes, dispara de inscrições. Então, assim, a gente tá meio que ali de olho sempre, igual a Dani falou, né? Porque senão a gente vai ter que arrumar um plano B, né? Para todo mundo conseguir fazer a prova. E lembrando que a gente já fez 2 bolsões de ensino médio, mas a gente vai fazer, nesse dia 2, também a prova junto com o pré-vestibular do ensino médio. Claro que é outra prova, né? Mas vai fazer do ensino médio também, a pedidos, né, de alguns alunos que acabaram não fazendo os 2 primeiros, perderam e tal. Então, a gente está com uma expectativa bem alta, e o meu conselho para todo mundo é que faça o bolsão do Madam. Eu não tenho certeza se eu vou estudar no Madam. Eu acho que eu vou passar, porque minha nota foi boa no Enem. Cara, beleza, se tiver à toa lá no dia 2, é um sábado, vai lá, perde 2 horinhas lá, faz a prova, não vai ser nada demais, vai ter né, uma coisinha ali no início pra gente divertir e tal, e você vai tranquilo embora para casa. Perder tempo você não vai. Legal. Gente, eu acho que era isso, né? Falamos pra caramba. Foi bom. Eu queria agradecer vocês, agradecer especialmente Davi por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, gente, A sério. gente está muito feliz com você, a gente realmente espera que a gente está te aguardando lá com muita energia, assim, para que você tenha um ano muito potente. E, assim, não posso contar aqui agora tudo, mas Davi ajudou a gente na criação dos uniformes do ensino médio. Isso pra gente também é uma emoção muito grande. Você não viu ainda? Não vi ainda. Mas eu vou te mostrar. E ficou lindo, os uniformes estão lindos, assim. E é muito legal ter um aluno participando desse processo. Então, muito obrigada mesmo. Muito feliz. Quando você mandou mensagem, vamos fazer nosso uniforme, eu falei assim, gostei, assim. Não, muito legal, a gente assim, vai contar essa história depois. Foi bem legal mesmo, Davi. Eu não esperava disso. Até porque a gente nem te pediu, foi uma coisa sua, né? Então, obrigado mesmo, porque realmente deu uma luz pra gente muito boa, viu? Que bom. Muito obrigado aí pela ideia do uniforme. Então, ano que vem, gente, o 3º ano, o ensino médio vai ter um uniforme diferente do pré-vestibular, né? Diferente, cocriação, né, Davi? Então, gente, obrigada. Obrigado, Dani, pelo convite. Um beijo aí pra todos. E até o próximo. Até, gente. Até.